Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025 e nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós vamos ver Lucas citando alguns grupos diferentes aqui dentro deste capítulo e vamos ver um genuíno avivamento acontecendo. Como eu gostaria de viver um verdadeiro avivamento no meu tempo, na minha era, mas seja o que Deus quiser, que nós possamos estar em oração e buscando ao Senhor para que isso aconteça. Paulo vai chegar a Éfeso. Éfeso é uma das cidades mais citadas do Novo Testamento, onde nós vamos ver Paulo falando com eles aqui, mandando uma carta diretamente aos Efésios depois. Timóteo vai pastorear aquela igreja, enquanto ele recebe as primeiras e segunda carta do apóstolo Paulo. O próprio João vai poder pastorear aquela igreja e também Jesus envia uma carta através dele para aquele povo ali. Aqui a igreja está sendo formada. Quando Paulo chega àquela cidade, ele encontra um primeiro grupo ali, um grupo de alguns discípulos, e ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Diz o versículo de número 2, e eles disseram: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E Paulo perguntou: então em que vocês são batizados? Eles disseram: no batismo de João. E Paulo explica: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. É interessante aqui mais um grupo que recebe o Espírito Santo. Paulo já tinha ali, na verdade o livro de Atos já tinha mostrado para nós ali o Pentecostes em Jerusalém, Judeia, a Samaria e até os confins da terra, quando chega até a casa de Cornélio ali. Agora, Paulo também ele é um precursor daqueles que recebem o Espírito Santo, de um grupo que conhecia acerca de João, o batismo de João, mas não tanto do que João pregava, ou seja, ele apontava para Jesus Cristo veio, e quando eles entendem o Espírito Santo ali, eles são batizados, eles recebem realmente Jesus Cristo, o que nos deixa entender que a verdadeira conversão é o batismo com o Espírito Santo. Todos aqueles que são genuinamente convertidos recebem o Espírito Santo em suas vidas, estão selados agora, guardados por Deus, e nada pode mudar isso de maneira nenhuma. Paulo, como de costume, vai até a sinagoga para poder pregar, e eles ficam ali com 3 meses disputando com eles e persuadindo-os acerca do reino de Deus, nos diz o versículo de número 8, e ali eles endurecem o coração, não obedecem, e Paulo se retira. Ele ali separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, ou seja, Paulo parou de ir à sinagoga e depois daqueles 3 meses foi para uma escola secular ali naquela cidade, onde ele por 2 anos, diz o versículo 10, ficou pregando. E é interessante o que Lucas diz aqui no final: todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Claro, precisamos entender aqui que Ásia, naquela época, não é como nós entendemos a Ásia hoje. Hoje nós entendemos a Ásia enorme, com a China e todos aqueles outros países, chegando até mesmo ao Japão, mas a Ásia que era conhecida era aquela porçãozinha colocada ali entre a Europa e o Oriente Médio. Um outro grupo aqui também é citado, também na cidade de Éfeso. Nós vamos ver ali os filhos de Seva. Eles eram exorcistas judeus, diz o versículo de número 13, e eles tentavam expulsar demônios, falando assim: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Esses homens agora, eles eram ali filhos de um judeu que era um dos principais sacerdotes, mas o demônio ali vira para ele e diz assim: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E eles saltam sobre eles e ali os machucam, e eles saem nus e feridos, fugindo daquela casa. Que coisa incrível este grupo aqui de pessoas que podiam achavam que ali simplesmente falar em nome de Jesus, a quem Paulo prega, resolveria alguma coisa. Eles eram judeus ali que estavam tentando alguma notoriedade, com certeza, mas infelizmente ali eles saíram correndo, nus inclusive. Mas isso gerou glória a Deus, diz o versículo número 17, que todos em Éfeso ficaram sabendo daquilo e o nome do Senhor era engrandecido. De tal modo que nós vamos ver agora um verdadeiro avivamento acontecendo naquela cidade. A pregação de Paulo naqueles 2 anos surgiu um efeito espetacular, e é o que um genuíno avivamento vai fazer. Versículos 18 até o versículo 20 diz para nós: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, prevalecendo
prevalecia. Aquelas pessoas ali, elas tinham recebido o Espírito Santo, elas vinham confessando, havia arrependimento, confissão de pecados, havia deixar ali as suas práticas pecaminosas, tanto que os livros que tinham ali de artes mágicas foram trazidos. As pessoas mudam totalmente seu modo de ser, de viver, inclusive eles deixaram ali de seguir e de adorar os ídolos, e isso trouxe um outro tumulto de um outro grupo. Ele trouxe um grupo agora, infelizmente, que vai tentar parar a obra de Deus mais uma vez, e diz o versículo 23 que houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Um certo ourives chamado Demétrio, vendedor de prata de nichos de Diana. Diana era a rainha, a deusa, na verdade, que eles adoravam ali. Ele tinha ali, vendia ali as coisas dela, vendia estatuetas dela, e ali ele estava dizendo que Paulo, no versículo 26, estava convencendo e afastando a grande multidão, dizendo que não são os deuses que fazem com mãos. E nós vamos ver que aquelas pessoas se ficam nervosas com aquilo, e há uma grande confusão naquela cidade por causa daquilo que está acontecendo ali. Eles querem bater naquelas pessoas, arrastam, e começa uma grande tumulto, uma grande confusão, e ficam gritando Diana, Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, tentando acabar com aquilo. Mas um homem surgiu no meio daquela multidão ali. O versículo 35 diz que um escrivão da cidade apazigua a multidão. Homens Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ali se disse, a história conta para nós que um meteorito caiu naquela cidade, daquele meteorito foi esculpida aquela deusa e eles adoravam ela. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na verdade. Então nós vamos ver que ali aquele homem consegue apaziguar. O versículo 38 diz para nós que Demétrio e os artífices que estão com eles têm alguma coisa contra alguém. Há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Aquele escrivão mandou eles procurarem as autoridades convenientes e competentes para resolver aquela situação, que não iria se resolver daquilo. E eles estavam correndo o perigo de que fossem acusados de sedição. Só pararam por causa disso, porque eles estavam com medo de que o Império Romano que dominava ali visse aquela bagunça e viesse ali os dominasse. E tendo dito isso, despediu a Assembleia. Nós vamos ver que esses grupos que estão sendo citados aqui, todos eles, de certa maneira, entenderam que a palavra de Deus aqui deveria prevalecer, menos esse último, claro, que nós vimos aqui, que queriam parar a obra de Deus porque eles estavam tirando o lucro que eles tinham. Assim como os judeus, eles não conseguiam enxergar aquilo ali como algo bom, como a pessoa sendo liberta e transformada, mas viam como algo que tirava o seu lucro. Que nós possamos olhar para o Evangelho e buscar esse verdadeiro avivamento, que nós olhemos para dentro de nós, que nos convertamos, que confessamos nossos pecados, que nós larguemos as práticas pecaminosas de nossos dias e busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.